Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre um assunto super importante na matemática e que aparece em várias situações do dia a dia, a equação de segundo grau. Primeiro nós vamos falar sobre a equação de segundo grau e em seguida vamos para inequações. Equação de segundo grau, né? Ela é toda aquela equação que ela pode ser escrita na forma geral assim, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, né? Com um a diferente de zero. A, B e C são chamados de elementos, né, onde A é o coeficiente quadrado, o que multiplica x ao quadrado, B, coeficiente linear, que multiplica x, e C, ele é o termo constante, né? Então, o que nos interessa é encontrar os valores de x que tornam essa expressão igual a zero, né? Então, essas soluções, elas são chamadas de raízes da equação. Existem algumas formas mais simples que parecem quando algum coeficiente é zero, né? E elas são chamadas de formas canônicas, né, reduzida ou incompletas, como vocês preferirem. Se b for igual a zero, a equação fica ax ao quadrado mais c igual a zero, né? Aí basta isolar x ao quadrado e tirar a raiz quadrada. Se c for igual a zero, a equação vai se reduzir a ax ao quadrado mais bx igual a zero, né? E dá para fazer uma fatoração por x, né? A gente coloca x em evidência, né? A gente faz a fatoração e aí para a gente poder encontrar as raízes da equação. Existem 3 métodos principais que você deve conhecer para resolver uma equação de segundo grau. O primeiro deles é a fatoração, né? Que a gente vai usar quando a expressão é facilmente fatorável, né? Como está aqui, né? Por exemplo, um produto notável ou um fator comum. Exemplo, x ao quadrado menos 9 igual a zero, né? A gente vai fazer aqui, colocar o x em evidência, vai fazer a fatoração e a gente tem, né? E as raízes dessa equação vai ser mais ou menos 3. Temos também a fórmula de Bhaskara, né? A famosa fórmula de Bhaskara, né? Que é a mais usada aí, onde a fórmula geral é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a, né? Onde 2a eles multiplicam aqui entre si, né? Aonde delta, né? Que é o discriminante, né? Ela é a solução universal. Então tem uma formulazinha também para descobrir o discriminante, que é b ao quadrado menos 4ac, onde 4 multiplica a multiplica c, né? Eles se multiplicam aqui, né? E ela funciona sempre, né? Mesmo quando não dá para fatorar. Também temos o completando o quadrado, né? Que é um método algébrico que ele transforma a equação numa identidade do tipo x mais p ao quadrado igual a q, né? Ela é essencial para entender a origem da forma de Bhaskara e para trabalhar com vértices e parábolas. Seguindo aqui, vamos para a análise do discriminante delta. O discriminante delta igual a b ao quadrado menos 4ac diz quantas e que tipo de raízes a equação tem. Por exemplo, se delta for maior que zero, a gente tem duas raízes reais e distintas. Se delta for igual a zero, a gente tem uma raiz real dupla, né, onde as duas raízes elas se coincidem. E se delta for menor que zero, não tem raízes reais, né? As raízes elas são complexas, né? Então não nos interessam se só queremos soluções reais. Agora nós vamos para relações entre coeficientes e raízes. Se x1 e x2 são as raízes, a gente vai ter a soma das raízes, que é x1 mais x2 igual a menos b dividido por a, e também temos o produto das raízes, x1 vezes x2 igual a c dividido por a. Né? Essas relações elas são super úteis para a gente montar uma equação, né? Quando você sabe as raízes e quer achar a, b e c, conferir se o resultado faz sentido, né? Depois de calcular as raízes, e resolver exercícios teóricos, né? Sem precisar usar Bhaskara. Agora nós vamos seguir com função quadrática e o gráfico, né? A função quadrática está aqui, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ela representa uma parábola, né? E ela tem que seguir algumas propriedades importantes. A primeira delas é a convexidade, né? Que fala que se o a for maior que zero, a parábola ela é voltada para cima, ela vai abrir para cima. E se a for menor que zero, ela vai abrir para baixo, né? Ela é voltada para baixo, né? Também temos o vértice, que é o ponto máximo e o ponto mínimo da parábola. E as coordenadas do vértice são xv igual a menos b dividido por 2a, yv igual a menos delta dividido por 4a. Então, as raízes correspondem
aos pontos onde a parábola cruza o eixo x. Então, se delta for menor que zero, ela não vai cruzar o eixo x. Agora que a gente já entendeu o que é uma função quadrática e como o gráfico dela forma uma parábola, a gente vai se aprofundar um pouco mais, né, sobre equações de segundo grau, né, e as suas variações. Como eu já disse antes, toda equação de segundo grau ela tem a forma ax² mais bx mais c igual a zero, né, onde a precisa ser diferente de zero. Esses três números a, b e c são chamados de coeficientes, né, já foi dito aqui. Então, dependendo dos valores dele, a equação ela pode ser completa ou incompleta, né? A equação ela é completa quando aparecem todos os termos, né? Todos os termos, o x², o x e o número constante, né? Mas quando falta algum desses termos, ela é chamada de incompleta. E é isso que a gente vai falar aqui agora, né? Que é, se o b for igual a zero, o formato fica ax² mais c igual a zero. Então, para resolver isto, basta isolar o x² e tirar a raiz quadrada, né? Já se o c for igual a zero, o formato é ax² mais bx igual a zero. Então, nesse caso, a gente pode resolver colocando o x em evidência, né? Então, esse processo ele é chamado de fatoração. Então, essas são as equações de segundo grau incompletas, né? Então, elas costumam ser mais simples de resolver, né? Elas são aquelas formas canônicas, ela é a forma reduzida, né? Ela não tem todos os termos na equação. Agora que nós já falamos sobre equações de segundo grau, nós vamos seguir com inequações do segundo grau, né? Agora nós vamos trabalhar com ela, né? Quando a gente resolve algo como ax² mais bx mais c, e essa equação é maior que zero, ou menor que zero, ou maior ou igual a zero, ou menor ou igual a zero, a gente tem etapas de resolução para resolver ela. Primeiro, resolver a equação associada ax² mais bx mais c igual a zero para encontrar as raízes. O segundo, identificar o sinal da parábola, né, a convexidade, né, o sinal de A. Terceira, analisar os intervalos, né, antes da menor raiz, entre as raízes, depois da maior raiz. Então, para ver onde a função é positiva ou onde ela é negativa, né? É basicamente analisar os intervalos, como está aqui, né? Utiliza-se o gráfico ou a tabela de sinais. Agora, nós vamos falar da tabela de sinais e interpretações, né? A tabela de sinais é a forma mais prática de organizar isso, né? Se delta for maior que zero, vão haver três intervalos, antes, entre e depois. Então, o sinal vai mudar quando cruzamos cada raiz. Se delta for igual a zero, o sinal só muda, né, somente no ponto da raiz dupla, né? Geralmente não muda de positivo para negativo, vai depender muito de A. Se delta for menor que zero, a função ela mantém o mesmo sinal de A em todo o domínio, já que não corta o eixo x. Agora que nós vimos mais da parte teórica, nós vamos ver a parte prática, né? Vamos praticar agora. Eu trouxe aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo é um problema de área máxima, que fala: um fazendeiro tem 40 metros de cerca para construir um retângulo encostado em um muro, ou seja, só cercará 3 lados. Qual deve ser a largura para que a área seja máxima? Então vamos lá, né, resolver esse exercício. A gente tem a função área, ax igual a menos 2x² mais 40x. Né? O que a gente deve fazer primeiro? Primeiro a gente vai identificar os coeficientes, né? Quem são os coeficientes dessa equação? Quem é o meu A? É o menos 2. Quem é o meu B? É o 40. Né? Então, como a gente quer o valor de x, que maximiza a área, a gente calcula o vértice da parábola, que é xv igual a menos b dividido por 2a. E aí a gente vai substituir os valores, né, que a gente já tem. Quem é o meu b? É o 40. Aí vai ficar menos 40 dividido por 2 vezes a. Quem é o meu a? Menos 2. Então vai ficar menos 40 dividido por 2 vezes menos 2. Quanto é 2 vezes menos 2? Menos 4. Então vai ficar menos 40 dividido por menos 4, que resulta em 10 metros. 10, né? Então, logo, a área máxima ocorre quando a largura é 10 metros, tá?
Agora nós vamos aqui para o segundo exemplo, né? Lucro em função do preço, que fala que o lucro LX de um produto é dado por LX igual a menos 5x ao quadrado mais 100x menos 300, onde x é o preço de venda em reais. E a pergunta é, para que valores de x o lucro é positivo? Bom, nós temos aqui uma inequação de segundo grau, né? Agora a gente vai analisar a função do lucro dada por LX, né? O objetivo é a gente descobrir em quais valores de x o lucro é positivo, ou seja, onde LX é maior que zero. Primeiro, nós montamos a inequação, né? Menos 5x ao quadrado mais 10x menos 300 maior que zero. Então, para facilitar as contas, a gente divide tudo por menos 5. Lembrando que quando a gente divide por um número negativo, o sinal da desigualdade se inverte. Então, assim, a inequação fica x ao quadrado menos 20x mais 60 menor que zero. Agora, a gente vai identificar os coeficientes dessa equação, né? Quem é o meu A? Vai ser 1. Quem vai ser o meu B? Menos 20. E quem vai ser o meu C? 60. Então, com isso, a gente calcula o discriminante, né? Que é o delta, que é o discriminante. Qual é a raiz do discriminante? Qual é a fórmula, né, do discriminante? É delta igual a b ao quadrado menos 4ac, né? A gente vai substituir, né, e a gente vai obter delta igual a menos 20 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 60. Somando tudo, fazendo a operação aí, a gente vai ter menos 20 ao quadrado é 400 e que menos 4 vezes 60, vamos ter menos 240. Temos aí uma subtração, então fica 400 menos 240, vai ficar 160, né? Com delta, né, como discriminante, a gente usa a fórmula de Bhaskara, né? X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. E aí a gente substitui os valores que a gente já encontrou, né? Onde x é igual a 20 mais ou menos raiz de 160 dividido por 2. Então, a raiz quadrada de 160 ela é aproximadamente 12,6. Então, encontramos as raízes x1 e x2, onde x1 é 3,7 e x2 é 16,3. Então, como o A é positivo, a parábola abre para cima. Então, a expressão é negativa entre as raízes, né? Então, por isso, o lucro será positivo entre x, 3,7 e x, 16,3, né? Então, isso significa que a empresa tem lucros apenas dentro desse intervalo de valores. Fora dele, o lucro se torna nulo ou negativo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Obrigada e até a próxima.